Oi, meu nome é Alexandre Maresca e eu tô aqui para falar, pelo menos tentar falar, passagens da minha vida com os cães. Bom, minha vida com os cães. Eu nasci no meio dos cães. Eu sou a quarta geração da minha família a viver com cães, criar cães, selecionar cães, formar cães e empregar cães em diferentes funções. Todas elas na totalidade. Cães para lida do dia a dia nas fazendas, cães para defesa do território, cães para defesa da família, cães para caça. E na minha vida sempre foi muito natural, por parte da família da minha mãe, por parte da família do meu pai. Como eu disse, eu sou a quarta geração, a primeira geração a me profissionalizar. Mas todos eles viveram em intensidade e viveram na totalidade o convívio e a parceria com os animais funcionais. Meu bisavô já criava, selecionava, formava e empregava cães por necessidade. Década de 50, 40, meu bisavô materno, para caça, na lida, nas fazendas, na proteção da família, em casa. Meu avô, filho dele, um dos filhos dele, que também era meu padrinho, era excêntrico neles, isso era natural neles. Desde pequeno nasceram, tinham skill natural e desenvolveram isso, viveram isso na totalidade a vida toda. E isso me foi passado. Eu tive um grande privilégio de conhecer meu bisavô, de viver um tempo com ele, parte da minha primeira infância. Com meu avô eu vivi até a entrada da minha fase adulta, tive esse grande privilégio. Sou de São Paulo, natural de São Paulo capital, mas vivi muito no interior e vivi também essa vida na totalidade, vendo e acompanhando tudo isso da forma mais natural possível. E já era natural naquela época, na minha família, esses mesmos cães que viviam na roça, que viviam nessa lida, virem para casa e viverem dentro de casa. O que há alguns anos, pelo menos aqui no Brasil, já na Europa e nos Estados Unidos, já se tinha essa cultura há muito mais tempo. Os nossos cães, de fato, hoje vivem muito mais dentro de casa. Eles vivem dentro de casa. Na minha família, e eu ainda nem falei da parte do meu pai, nós também vivíamos isso. Esses mesmos cães viviam conosco, indo e voltando, lida real, dentro do carro, esperando na hora de fazer a compra, indo para casa, recebendo visitas, indo até as outras propriedades dos amigos. Ou seja, os cães vivendo conosco na totalidade 24 horas por dia, o tempo todo, da vida toda. E comigo não foi diferente, não tinha como ser diferente. E aí veio o meu pai, meu pai brilhante. 6 idiomas, viveu o mundo. E essa vida do mundo foi uma vida também muito intensa na lida com os animais. Meu pai teve orangotango, meu pai teve chimpanzé. São filhotes, tenha calma. Com chimpanzés, com orangotangos, cachorros pelo mundo todo, Europa, África. Meu pai teve várias passagens e quando veio para o Brasil, bom, nasci, aprendi isso com meu pai. Nós vivíamos num lugar, também tive esse privilégio, né? Tive essa oportunidade, chamado Vila Nova Conceição, em São Paulo. É um lugar muito famoso, próximo ao Parque Ibirapuera. Então, além de ter essa vida rica com os animais, desde muito pequeno, no interior, na minha casa não era diferente. Nós tínhamos 5, 6, 7 cães de raças diferentes, vira-latas. Os cachorros cruzavam entre si e com propósito, porque, como eu disse, era natural sempre pensar no cão, na funcionalidade dele, no cão, na totalidade do ser cachorro, se sentir cachorro. Então eram sempre cães muito poderosos fisicamente, mas principalmente mentalmente. Todos eles eram muito fortes de temperamento e personalidade. E nós os criávamos assim. Não sei descrever em que fase da minha vida, mas eu vi meu pai muitas vezes, meu pai e meu avô, pegando cães que outras pessoas já não queriam naquela época, cães que saíam fora do controle, cães poderosíssimos. E era natural, eu vi isso acontecer de forma natural e vivi de forma natural. Nós íamos buscar esses cães, eu com meu pai, os amigos, a alta sociedade na época, meu pai
e nós íamos buscar esses cães, Dog alemão, Fila brasileiro, Dobermans, década de 80, Rottweilers, os primeiros Rottweilers vindo para o Brasil, e de repente esses cães estavam em casa conosco, sendo o que hoje adulto, depois de muito estudo, chamo de ressignificação, muitos podem chamar de ressocialização, e esses cães começando a conviver de novo com famílias, com a nossa família dentro de casa, com nossos cães. Nós tínhamos gatos, tínhamos tartaruga, tínhamos coelho, tínhamos galinha, isso em plena Vila Nova Conceição. Era completamente natural, nós nunca usamos uma guia sequer. Meu pai, um grande chefe de cozinha, ele cozinhava para os cachorros, né? Então eu venho da alimentação natural, por exemplo. A primeira ração industrializada do Brasil, nós testamos ela durante um tempo, por praticidade, tentamos lidar com a ração e depois vimos que é alimentação natural, então cozinhávamos todo dia, vivíamos na totalidade. Meu pai com restaurantes, com seus empreendimentos, dono de fábricas e lojas, esses cachorros iam conosco para esses lugares, carro, dentro da loja, dentro da fábrica, no restaurante, convivendo com as pessoas, e cães fortes e poderosos, como eu falei, então era completamente natural. Eu me lembro que aos 8 anos de idade na Vila Nova Conceição fizeram um abaixo-assinado para que eu não pudesse sair mais com os cães, porque não existia guia, a gente não usava guia, era natural os nossos cachorros nos obedecerem, nós termos uma relação com eles na totalidade, sabendo que éramos compreendidos. Falávamos com os nossos cães, era intrínseco, era natural, era uma coisa cão de realidade o tempo todo, adaptável a qualquer situação, momento, circunstância. Não tinha lugar onde eu não estivesse com os meus cães. Eu sempre andei com várias tribos diferentes, idades diferentes, fases diferentes, gerações diferentes, e ao mesmo tempo eu andava sozinho. E andava com os meus cães. Eu não tinha nem tamanho de gente nessa época que fizeram esse abaixo-assinado para que eu não pudesse mais sair com os cães, porque eu saía de bicicleta. Eu era desse tamanho, os bracinhos desse tamanho, meu óculos maior do que a minha cara de bicicleta, com 5, 6, 7 cães ao meu lado, atravessando avenidas importantíssimas e movimentadíssimas já naquela época em São Paulo, indo para o Parque de Ibirapuera com os cães soltos, sem perder controle e nunca causando um acidente. O abaixo-assinado foi porque as pessoas morriam de medo. Imagina passando na frente de uma calçada de um colégio particular, lotado de carros, motoristas, mães vindo buscar os filhos, e você passando ali como se fosse o bando Lampião, ó, uau, 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 de bicicleta. Na época, quem já assistiu o filme ET vai lembrar daquela cena emblemática do Eliote com o ET dentro do cesto. Era eu com os cachorros. Então era completamente natural. Tem coisas que é claro que hoje em dia são consideradas na época já eram errados, mas eu sempre tive uma vida, meu pai sempre me mimou muito, meu avô sempre me mimou muito. Então eu desde muito pequeno já dirigia, os cachorros andavam dentro do carro comigo. Com 14 anos meu pai me deu um Maverick, meus cachorros iam comigo para todo lugar. As nossas bicicletas naquela época eram tratadas como se fossem Ferraris, Maseratis, Bugattis. Então imaginem você andando com uma bicicleta dessa, o quão desejado essas bicicletas não eram, e as tentativas de roubo. Eu ia com os meus cachorros num shopping da vida para comer um lanche ou para assistir um cinema, levava 1, 2 cachorros, deixava minha bike de ponta cabeça e falava cuida. Isso era treinado todos os dias. Era a coisa mais natural do mundo. Ia numa feira livre, comer um pastel, deixava a bicicleta, cuida. Ia num Habib's depois, porque isso foi se passando. A minha vida, ela nunca teve separação entre o mundo dos cães e qualquer outro mundo. Os cães sempre fizeram parte da minha vida até que começou a profissionalização, pela oportunidade de morar na Vila Nova Conceição, a 4 quarteirões do parque. Morei lá por 23 anos. No Parque Ibirapuera existia um lugar, um campo, da Sociedade Paulista dos Cães Pastores Alemães. E lá, muita coisa começou de fato naquele lugar. Coisas não só como no treinamento de cães, que era um espaço direcionado para a raça pastor alemão, mas ali, por exemplo, nasceu o clube dos Rottweilers. Eu tive o privilégio de conhecer o primeiro casal de Rottweilers chegando no Brasil. Eu morava meio quarteirão da minha casa. Acontecido.
os primeiros Dobermans chegando no Brasil. Doberman fazendo cena do filme A Gangue dos Dobermans real. Banco finado, banco, não sei se existe ainda, Sudamérica sendo assaltado a meio quarteirão da minha casa. Um amigo, 2 gerações acima minha, da minha era criador de Dobermans, ele estava com o Doberman, ele morava atrás do banco. Um dos Dobermans capturou 2 ladrões desse assalto, coisa surreal. Eu vivi todas essas coisas e foi incrível. E começou então uma série, todos os anos tinha, uma série de seminários, workshops, para viver e conviver com esses caras e aprender com esses caras, com esses grandes profissionais, homens e mulheres, canines do mundo todo, né? E eu participava de todos eles, era febril a busca de conhecimento. E ali então começou a busca mais forte e incessante por conhecimento profundo, conhecimento teórico. Então, desde o início da década de 90, eu venho estudando alucinadamente para compreender a ciência, que depois vinha a entender que é a etologia, que se fala sobre o comportamento animal. E dali eu comecei a ter várias oportunidades, porque eu fazia tudo aquilo que não era nada natural, mesmo no mundo do adestramento e mesmo no mundo dos criadores de cães. Não era natural, as pessoas viam aquilo e falavam assim, cara, você tem muito talento, vamos levar isso à frente. Então vários projetos, várias oportunidades começaram a aparecer. Comecei a trabalhar com pitbulls, quando o pitbull começou forte no Brasil. Aí comecei a trabalhar com presa canário, tive a oportunidade de esbarrar na raça sem querer, num possível início de criação da raça aqui. Conheci os dogos argentinos, me tornei especialista em pitbulls, dogos argentinos. Na época ninguém queria saber de treinar dogo argentino, quem treinava Rottweiler, pastor alemão, Doberman. Dogo argentino é uma outra galáxia. Me tornei especialista, tomei inúmeras mordidas, recuperei muitos cães. Eu tenho aí 100% de êxito na minha carreira profissional, em tudo aquilo que eu me propus a fazer na minha loucura e tomando todos os prejuízos do mundo. Então, todas as preposições, elas já foram mais do que comprovadas e de tese elas se tornaram comprovação dezenas e centenas de vezes. E todo mundo vendo isso, claro, todo mundo nesse meio com personalidades e temperamentos muito fortes, mas eu conseguia me dar bem com todo mundo, mesmo também tendo um temperamento terrível e uma personalidade muito forte. E com o passar do tempo, todo mundo amadurecendo e fazendo parte do mesmo grupo, porque estavam em busca da mesma coisa, movido pela mesma paixão que são os cães. Aí várias amizades que poderiam até ser improváveis foram acontecendo e as oportunidades elas foram se abrindo e eu fui abraçando todas elas. Então, sempre lidando com realidade, eu tive grandes oportunidades, não só de ser pioneiro na criação de Bulldogs, cães sul-africanos, na criação e na formação desses cães, dos primeiros que vieram para o Brasil, na criação e na formação de dogos argentinos, que foi uma grande escola, pitbulls, que são cães maravilhosos, o início da raça Malinois no Brasil e sempre de forma natural, eu era buscado para resolver problemas. Então, resolver problemas, que são comportamentos naturais, se compreende isso quando se tem o domínio da ciência, mas que são indesejados para a vida do dia a dia, né? Mesmo sendo um comportamento natural, se existe a possibilidade de colocar controle, né? Fazendo o cachorro ser um ser equilibradíssimo, dando a oportunidade de a gente ter essa convivência na totalidade, para trabalhar com grupos de operações especiais, para trabalhar com o pessoal da segurança pública, para trabalhar com o pessoal da SAP, desenvolvendo um projeto do qual eu tenho muita honra, que hoje é o GIR, Grupo de Intervenção Rápida, SWAT do Sistema Prisional de São Paulo. A Polícia Penal acabou se tornando a Polícia Penal por meritocracia, resultados, foi reconhecido como a Polícia Penal do Sistema Prisional. Isso quando eu comecei, isso não existia. Nós éramos discriminados dentro da própria categoria e dentro da própria pasta. Até que com muito resultado nós fizemos acontecer. E alguns desses resultados, a efetividade me fez cadeirante. Que após o segundo tentado sofrido, alvejado dessa vez 9 vezes,
acabei me tornando cadeirante, pela efetividade desses meus trabalhos, porque eu sempre me dediquei ao máximo, eu sempre me entreguei ao máximo, então eu vivi em regime de imersão tudo. Então quando eu tive a oportunidade de trabalhar e nunca prestei uma prova na tentativa de ser um funcionário público, então sempre foi por meritocracia. Como eu tinha condições de estudo naquela época, de especialização, né? E a maioria dos amantes e treinadores já profissionais daquela época não tinha essa mesma condição, principalmente fazendo parte das forças de segurança pública, não tinha o reconhecimento que tem hoje, então não tinha o apoio que tem hoje, ainda tem muito a melhorar e se luta por isso, se busca por isso incessantemente. Alguns desistem no caminho porque é um caminho árduo, é uma luta árdua, quase que desigual. Eu tive a oportunidade então de participar de vários projetos e aí eu entrava em imersão total. Então eu fui conhecer o que era o sistema prisional de dentro para fora, para entender como os cães de verdade poderiam atuar, chegando ao nível que chegaram hoje. Tive grandes oportunidades de trabalhar com grandes equipes, de poder instruir, de poder ensinar e de aprender ricamente com todas essas equipes de elite, né? Que a sociedade chama de elite, mas são grupos operacionais, grupos de operações especiais. E isso tudo vai ser compartilhado, porque são teras e terabytes de história, mas este canal vai falar sobre cachorro. Todas as redes sociais, Maresca K9, só vai falar sobre cachorro. Se só vai falar sobre cachorro, só vai mostrar cachorro, não é falar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu tentei passar a vocês, porque é demonstração, resultado, centenas e dezenas de resultados. Então demonstrações, comprovações de tudo isso, desse pouco que eu tentei passar de parte da minha história, das passagens, das oportunidades que eu tive. A gente vai ter a oportunidade de falar de forma detalhada, apresentar projeto, até porque isso se transformou no que alguns chamam de produto, eu não gosto, porque é a fórmula, né, de como se montar equipe, de como se gerenciar crise dentro das equipes, de como se fazer acontecer as coisas sem ter condição nenhuma, sem ter quase que apoio nenhum, porque apoio de alguém tinha que ter, senão não existiria o projeto, né? E fazendo todos esses projetos acontecer, fazendo parte de todas essas equipes espetaculares, tendo a oportunidade, inclusive, de ganhar muita experiência em lidar com o ser humano como instrutor, como mentor, como professor e me tornando um gerenciador de crises, porque vocês acham que é fácil? A gente está falando aqui de relacionamento, foi nisso que eu me especializei, em relacionamento com pessoas. Nos últimos 20 anos da minha vida, eu me especializei nisso. E aí, quando me tornei cadeirante, durante 2 anos, eu fiquei sem saber se eu queria viver. E aí eu tomei a decisão de sempre, em meio a todas as loucuras da minha vida, e nessa fase louca, eu falei, não, eu quero viver, eu amo a vida. E eu tinha os cães, e eu tinha os meus alunos, que são a família Maresca K9, e os meus parceiros de trabalho. Todos se reuniram e falaram, e aí Maresca, o que vai ser agora dessa fase atual da sua vida? O que você quer ser? Falei, quero continuar sendo a mesma coisa. Inúmeros parceiros, amigos, eu nem começo a falar nomes, porque dezenas e centenas de amigos e amigas de verdade, parceiros mesmo, parceiros de vida, para o resto da vida, se aliaram, me ajudaram. Apareceu aqui. Demora pra caceta pra chegar dos Estados Unidos, custa uma fortuna, ele acaba de comer. 10 para 11 anos. Foi essa criatura que me fez voltar à vida de fato, com garra, com estamina, com paixão. Há 11 anos atrás, eu iniciei o desenvolvimento desse conceito do que é hoje a Universidade Maresca K9. Instruir pessoas. E como eu podia fazer isso na condição que eu estava, onde eu estava, porque eu estava longe de tudo e de quase todos.
no interior, com 1 mega de internet, não existia o WhatsApp. E eu fui aprender a lidar com o maledeto do Skype, para resumir. E comecei a dar aula online há 11 anos atrás. E resultado a resultado, construí essa nova fase, essa fase da família Maresca Canine. E nesta fase, como em todas as outras da minha vida com os cães, dezenas e centenas de resultados vão ser compartilhados com todos. As famílias, o conceito sempre foi: forme da melhor maneira possível, com a maior profundidade possível, para que tenha o maior domínio possível, aquele que de verdade é o seu aluno. Quem é o aluno da família Maresca K9? Os donos, os condutores, os que estão na lida com os cães. Os cães são um reflexo disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza absoluta eu fui prolixo, falando mais do mesmo, mas é porque são fases muito parecidas, raças diferentes, lugares diferentes, mas com a mesma essência sempre. Se gostaram, dê uma oportunidade para os 3, 4, 5 próximos vídeos que virão. Sabem como funciona a internet, algoritmo, para difundir isso cada vez mais, que é o que nós vamos tratar. Qualidade de vida com os nossos cães, fazerem os nossos cães felizes para que nós sejamos felizes com eles. Essa é a filosofia Maresca K9. Esse é o pilar inquebrantável da família Maresca K9. Então dê uma oportunidade e aí ajudem de repente, compartilhando, se inscrevendo para o algoritmo, tal do algoritmo aí da internet. O Luquinhas do Vale do Silício aí atrás da câmera é que manja disso. É ele que está turbinando a Universidade Maresca K9 na internet. Um gênio, vocês vão conhecer. Façam o que tiverem que fazer para que isso possa ser difundido. Se gostaram, deem a oportunidade para os próximos vídeos. Se continuarem gostando, sigamos em frente. Queremos que isso se propague, que todos tenham essa oportunidade incrível de ter essa vida com os seus cães, a vida na totalidade, curtirem de verdade, terem os seus cães felizes, em paz, em todas as situações, todas as funções possíveis, imagináveis e necessárias. É isso. Essa é a família Maresca K9. Lá pra baixo, até semana que vem, mais Alnico e toda a transmissão do evento no sábado que vem, exclusivíssima pra você. Vambora, desce lá.